convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá, repita comigo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tendo ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. E quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará, guarde isso, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e eu vou há de anunciar. Amém? Que o Senhor nos abençoe através da sua palavra, através do seu Espírito Santo, nos abra as portas, em nome de Jesus. Podeis sentar com a sua Bíblia aberta. Eu queria, inclusive, irmãos, dizer uma coisa, que caso você tenha alguma dúvida, caso assim, dentro desses assuntos, às vezes algumas abordagens que a gente faz na pregação, na mensagem, não fique com dúvida. Sabe? Falou alguma coisa, puxa, eu não entendi isso, poxa, queria tanto saber sobre isso, né? Essa semana eu fiquei tão feliz quando a Jamile me passou uma mensagem pedindo, né, Jamile? Ah, pastor, eu queria entender isso, por que isso? Aí eu pude responder a ela, eu fiquei tão feliz, eu gostaria, junto com o pastor Marcos também, de ficar, pastor Marcos, aquilo que o senhor falou na pregação de manhã, olha, você tem a liberdade, porque nós queremos esclarecer você, ajudar você, orientar você. Olha, às vezes, se numa martelada só não for, a gente prega mais, a gente fala mais, não é isso? Então, nós temos prazer, né, pastor Marcos, em deixar a palavra no seu coração. Então, já que nós vamos abordar um assunto, e é um assunto que eu não deveria ser, mas eu sei que, para muitas pessoas, parece assim, alguns mergulham, já outros assim, não é minha praia, não quero mergulhar tanto. E com esse negócio, parece que uns têm alguma intimidade a mais com o Espírito Santo, ou têm privilégios a mais, parece que alguns são mais íntimos, parece que na minha vida não. Nós queremos falar um pouco sobre essas coisas, dentro das nossas oportunidades, principalmente aos domingos, para que a gente tenha liberdade, irmãos. Nós somos um povo pentecostal, um pentecostal à luz das Escrituras, nós buscamos o equilíbrio da palavra e do Espírito, porque se a palavra de Deus diz que fala do Espírito Santo como se fosse um rio de águas vivas, a palavra de Deus é como o leito do rio. O leito do rio é o que dá largura, profundidade, em certos trechos ela é larga, em outros ela é estreita, mas é mais funda, outra... Então, a palavra e o Espírito Santo estão sempre juntas. A palavra testifica do Espírito, o Espírito testifica da palavra. Então, nós temos que entender isso claramente, porque dentro do que a gente tem ministrado e falado, por exemplo, domingo passado, viver uma vida como adorador, viver uma vida na esperança do Senhor. São formas de viver, mas que também você diz assim, puxa, mas às vezes não é fácil. Às vezes não é fácil viver o cristianismo, não é verdade? Amém? Tem dia que é difícil, tem situações que vêm sobre a sua vida que elas são dias tão assim que para você às vezes é difícil. E nós gostaríamos muito de ter ajuda. E nós temos ajuda. Por quê? Porque nós temos a presença do Espírito Santo. A palavra de Deus, por isso nós temos tanta coisa a dizer, isso caberá somente em alguns cultos,
Veja que, irmãos, a palavra de Deus diz que nós somos templo de quê? Isso quer dizer que o Espírito Santo habita em nós, em mim e você. Aí alguém pode dizer assim, será que em mim também? Também. Se você crê no Senhor, se você crê em Jesus, e você tem aberto a sua vida, ele diz, se creres em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Então, meus irmãos, a obra do Espírito Santo, ela é algo assim tão lindo, tão maravilhoso, que às vezes nós temos receios de certos extremos que às vezes chegam numa situação assim que a gente tem dificuldade de lidar, de aceitar. Mas, irmãos, a obra do Espírito Santo, ela não é aquilo que muitas vezes se vê em um momento de culto. A presença e a obra do Espírito Santo é no dia a dia da nossa vida. Ele é o nosso amigo, ele é o nosso consolador, ele é o paracleto. Ele é o Deus presente em nossa vida. Então, vamos ver hoje, nesse momento breve, e sempre deixando uma oportunidade para orarmos, falar sobre isso. Nós lemos esse texto aqui, que está nas suas mãos. Jesus aqui estava preparando os seus... Jesus estava preparando a sua partida. E enquanto nós vemos aqui ele preparando, falando para eles, olha, eu vou para que venha o outro, para que venha o Consolador. E nós vemos em seguida a oração sacerdotal. Irmãos, mesmo enquanto tendo consciência, né, ou onisciência, melhor dizendo, de todas as coisas, Jesus tinha onisciência. Ele sabia de todas as coisas. Quando ele teve com aquela mulher no poço lá, ele falou, olha, traga aqui o seu marido. E ela disse, não tenho. Você disseste bem, porque, olha, até o que você tem agora não é seu. E ela, vejo que és profeta. Jesus tinha ciência de tudo, porque ele é Deus onisciente. Mas ele havia também assumido a forma corpórea. Ou seja, ele tinha um corpo. Então, enquanto no corpo, na sua forma corpórea, ele estava apenas em um lugar. Mas ele tinha onisciência, onipotência, em tudo. Então, nós vemos que ele atua em um lugar, em uma região, e relacionando-se com os homens. E ele só precisou de 3 anos, só precisou de 36 meses para marcar a vida, a história da humanidade, de uma forma que transcende o nosso entendimento. Muita coisa aconteceu na história ao longo de todo esse tempo da existência da humanidade, mas a história e a mensagem e a presença de Jesus sobre a face da terra parece um fato de agora, atual, todos os dias. Então, queridos, ele só precisou de 3 anos, somente, para marcar, não somente aquela época, mas para marcar a história toda da humanidade. Então, o plano de Deus cria o homem cai, então Deus levanta um remidor, Deus levanta um restaurador, ele levanta um salvador, Jesus Cristo, para vir nascer de uma forma milagrosa da própria natureza humana, do gênero humano, para nascer neste mundo e assumir a forma humana, ser 100% homem e 100% Deus, e nos entregar a mensagem do Pai. Então, passagens simples acontecem que marcam e que é a mensagem de Deus para nós até hoje. Jesus, então, vai a João Batista, é batizado, e nós vemos que lá em Mateus 4, o Espírito Santo leva Jesus para onde? Para o deserto para ser
tentado. Já nisso aqui, irmãos, veja como essa narrativa, esse fato é, para nós, tremendo. Nós vemos que o Espírito Santo conduz Jesus para o deserto para ser tentado. Deus sabia, Deus estava ali com ele sabia. E às vezes, na vida a gente luta, parece que nós estamos sozinhos, desamparados. Deus está conosco. Deus está conosco. E sabe, às vezes o próprio Espírito Santo nos conduz às situações. Tenha confiança naquele que está contigo. Tenha confiança. Ele envia Jesus como remidor e salvador, mas ele precisava de um agente que atuasse na essência do próprio Deus, mas que após ele sair, por isso ele está dizendo aqui, eu vou, mas eu enviarei. Ele diz, eu enviarei o outro. Quem é o outro? O Consolador. O que comporta, o que alivia, o que vai suprir, o que vai consolar da ausência do Deus vivo presente na face da terra. Mas isso agora vai ser melhor, porque esse agente ele não vai estar preso a um corpo, mas ele vai atuar como o Espírito do próprio Deus, atuando sobre toda a face da terra, em todos os lugares ao mesmo tempo, na vida de todo mundo ao mesmo tempo, no mesmo poder do Espírito e de Deus ao mesmo tempo. E isso é maravilhoso. E assim, ele nos deu o Espírito Santo, garantindo, meus irmãos, os desígnios da obra salvífica de Cristo na vida dessa humanidade. E o Espírito Santo, o Consolador, é Ele, irmãos, diga, é Ele. É Ele que produz em nós a conexão com Deus. Não é a religião, não é pastor, não é ministério. O meu ministério, meu Deus. A minha igreja, o Espírito Santo que nos conecta com Deus. Nós nos organizamos como igreja, porque ele disse, a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Ele nos forma como corpo, sacerdócio santo, nação santa, povo que busca a presença de Deus. Mas juntos aqui, não é o que a gente faz como seres humanos, como pessoas, como igreja física, mas é aquilo que a gente busca na unidade espiritual, que é a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo. É Ele que produz em nós a conexão com Deus. Aí eu digo, puxa, às vezes você pensa, não, pastor, eu não tenho assim aquela coisa do Espírito Santo. Não existe, eu não tenho dons. Ninguém pode dizer que tem dons, porque os dons não é de ninguém, é do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo na sua vida, os dons estão aí com o Espírito Santo. Agora vai fluir aqueles que o Espírito quer na vontade dele, não é a minha. Então, essa coisa da religião, parece que alguns passaram a deter algum certo poder ou facilidade. Não existe isso, irmãos. O Espírito Santo, ele opera na nossa vida. Nós temos hoje conexão com Deus. Quando você sente alegria, quando você sente paz, quando você vai orar, quando você busca, quando você sente a presença de Deus, você está em conexão com Deus. E ninguém está em conexão com Deus se não for através do Espírito Santo. A palavra traz, e conhecereis a verdade, a palavra traz a verdade. A palavra de Deus é pregada a nós e ele se revela a nós. Você, meu Deus, eu agora estou enxergando, eu vejo, eu consigo olhar e ver as coisas. Oh, meu Deus. E aí, então, a atitude, como eu posso me libertar? Eu não posso. Quem opera na minha vida a libertação, Lu, é o Espírito Santo de Deus. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, é que ele produz em nós toda essa conexão com Deus em tempo real. Essa é uma palavra muito em moda, né? Então, em tempo real.
Nós estamos em conexão com Deus agora, sim ou não? Estamos. Através de quem? Do pastor? Não, do culto, não. O culto é feito a Deus, é levado a Deus, com os corações compungidos com a presença do Espírito Santo. O que eu quero é que a gente tenha esse entendimento e a gente, oh meu Deus, agora eu sei, eu tenho a presença de Deus, eu sinto a presença de Deus e eu devo abrir a minha vida cada vez mais para o agir, para o mover desse Espírito Santo de Deus. Porque o que nós mais precisamos nesses dias é viver sob a direção do Espírito Santo de Deus. A gente não segue a moda, a gente não segue a maioria, a gente não segue o que estão dizendo nas redes sociais, a gente segue a direção do Espírito Santo de Deus. E eu estava pensando sobre isso. Eu falei, meu Deus, como a gente ouvia antigamente as pessoas falando, oh, Deus me tocou, Deus falou ao meu coração, Deus falou comigo. Irmãos, é tão importante isso. Quando a gente tem essa busca dentro de nós e nós encontramos essa resposta de Deus nas nossas vidas. Olha, Deus me tocou, olha, eu estou mudando isso na minha vida, eu vou fazer assim, olha, ou seja, Deus me deu uma direção nova, deu viver, deu fazer isso. Olha, eu estava vivendo uma certa situação, olha, Deus falou comigo, eu vou resolver isso dessa maneira. Isso é tão precioso. Muitas vezes hoje, quando a gente ouve, às vezes eu ouço algumas pessoas, olha, Deus tocou. E há coisas que elas estão dizendo que Deus são coisas assim que não conferem com o natural dentro do campo da vida, da palavra e da vida cristã. Não, são coisas assim que sem base, sem é algo assim que só, isso é só para ela e eu não sei que Deus é esse que está falando isso. Ah, Deus tocou no meu coração para me separar. Deus toca isso no coração de alguém? Misericórdia. Então, eu estou falando daquele mover de, olha, Deus está falando no meu coração, olha, eu não fiz isso, mas eu vou lá pedir perdão a essa pessoa para quebrar esse negócio. Eu nem sei, mas você vai, por quê? Você faz coisas de Deus, do caráter de Deus, porque o Espírito Santo está operando na sua vida. Você é dirigido pelo Espírito Santo. Ah, todo mundo vai, e você diz assim, olha, eu estou sentindo aqui que eu acho que não é para mim, não. Oh, olha, eu vou deixar. E você vê que foi bom depois, você descobre que foi bom você não ter ido. Porque Deus te deu um livramento, te poupou, ou algo de bom, de melhor aconteceu em outra situação. Então, meus amados irmãos, como diz o Salmo 46, Deus é o nosso socorro bem presente nos momentos de angústia e de tribulação. Deus é aquele socorro imediato, tempo real. Não é a palavra da hora, Regina? Tempo real, né? Olha, é um socorro bem presente. Eu gostava de falar isso antigamente, quando tinha uma propaganda da Golden Cross, que todo mundo tem ambulância. Olha, nós temos agora um helicóptero que vai buscar você. Olha, mais do que essa urgência, esse atendimento, nós temos Deus, que é o socorro bem presente. Na hora, acontece na hora. Deus está lá. Através de que Deus age? Através do Espírito Santo. Porque Jesus veio, fez a sua obra e agora eu vou enviar o Consolador, que é a essência de Deus, o Espírito de Deus, agindo e atuando em todos os lugares da vida de todos ao mesmo tempo, conforme a necessidade e a vida de cada um. Se você sente aquela alegria, aquela coisa gostosa, se você sente aquela paz que não é aquela coisa humana, se você sente um desejo de tomar uma atitude assim, que normalmente as pessoas não tomam, mas é algo assim que você vai transcender alguma coisa que geralmente não é assim, e que você sente, olha, é algo de Deus na minha vida. Não é você, é o Espírito Santo agindo na sua vida, e glória a Deus por esse agir de Deus na sua vida. Glória a Deus por esse mover do Espírito Santo na sua vida.
Amém? Lá em Isaías, a gente vê que Isaías, quando teve a visão do trono, ele viu os serafins, os querubins lá voando, e ele ouviu quando eles diziam assim, ó, glória a Deus, né? Como é que ele diz? Santo, santo é o Senhor, a terra está cheia. Eu acho essa palavra tremenda. Naqueles dias, Isaías caiu em si, meu Deus, ai de mim, eu estou vendo a glória de Deus, estou vendo a presença do Senhor e estou ouvindo dizer que a terra está cheia da sua glória. Aí a gente vê em Joel já diz o seguinte, e naqueles tempos derramarei do meu espírito sobre toda... Aí não é mais sobre a terra, aí é sobre a carne. Os serafins diziam que a terra, o mundo estava cheio, a presença, Deus estava presente em toda parte. E agora Joel fala que a presença de Deus viria sobre toda a carne, natureza humana. E aí a gente vai em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos abrir lá para a gente ver? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Olha como é que diz. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. E por que eles estavam reunidos num só lugar? Porque Jesus disse o quê? Antes de subir aos céus, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Amém? Eu estou vestido com uma camisa, amém? E estou revestido com um paletó, uma sobreveste. Nós temos o Espírito Santo, mas ele fala de uma presença maior, de uma abundância, de uma plenitude, de um derramar de Deus. E eles estavam reunidos ali, por quê? Porque eles estavam seguindo a orientação do Senhor. Eles estavam obedecendo a Deus. Quando você segue as orientações de Deus, sua vida não vai dar errado. Ouça isso. Deus é fiel. Verso 2. De repente, as coisas de Deus são assim, diga. Avisa para o seu irmão, as coisas de Deus são assim, de repente, hein? Você acha que a bênção não vem mais e, de repente, ela vem. Você pensa que as coisas não vão acontecer mais, Luiz, e, de repente, porque Deus é Deus, Deus pode todas as coisas. Né, Jacélia? Amém? De repente veio do céu um som como de um vento. As coisas de Deus são fortes também, é ou não é? É. Então veio um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um. Eles tiveram uma visão de alguma coisa que era vista como se fosse língua de fogo. E todos ficaram... Vou ficar aqui, porque isso aqui é outro assunto para outra hora, porque isso aqui é uma evidência de algo lá de cima. E todos ficaram cheios. A terra foi alvo do derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. E nós vamos ver no livro de Atos, a partir daí, quando os apóstolos levavam a mensagem e perguntavam, você já recebeu o Espírito Santo? E eles recebiam, tinham seus corações abertos e recebiam da presença de Deus. Queridos, o que ajudou a igreja primitiva de Atos dos Apóstolos, uma igreja, né, a gente acha tão lindo, tão maravilhoso que a gente encontra em Atos dos Apóstolos, mas, meus irmãos, a igreja nasce ali sob perseguição e luta. Amém? A igreja era uma igreja positiva, fugindo por várias estradas, que, veja, Deus usou o Império Romano para, nas suas conquistas, abrir muitas estradas em todas as direções e que ficavam lá. E essas foram as estradas de fuga
para aquela igreja que fugia da perseguição, mas que aquela estrada levava a outro lugar, aonde eles chegavam e com eles chegavam a mensagem do Evangelho, da palavra e o Espírito Santo de Deus. Porque aonde chega o Filho de Deus, aonde chega o cristão, chega a palavra e chega o Espírito Santo. Você não precisa ser o chato da hora, você não precisa ser o inconveniente, não, porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, irmãos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Deixa eu dizer rápido aqui para a gente fechar. Irmãos, todos nós que estamos aqui, nós estamos aqui por causa da obra do Espírito Santo. Você não está aqui por causa da sua perseverança, você não está aqui por causa do seu esforço. Se você consegue responder a esse esforço, se você tem coragem, é porque o Espírito Santo está agindo na sua vida. Amém? Então, nós todos que estamos aqui, desde o princípio, a sua vida tem sido alvo da obra do Espírito Santo. Quando a gente leu aqui, voltando lá em João, ele diz: eu vos digo que, na verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, se eu, porém, eu for, eu vos enviarei. Versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ora, é o Espírito Santo que convence o homem. Eu não me converti porque eu sou inteligente, eu não me converti porque eu saquei a mensagem, eu não me converti porque eu fui esperto, foi o Espírito Santo que me convenceu. Você que está aqui, você respondeu a um convite do Espírito Santo. Você foi convencido pelo Espírito. Aí alguém pode dizer assim: mas pastor, se é o Espírito que convence, então o que a gente tem que fazer na obra de Deus? Somente comunicar o Evangelho. A gente transmite a palavra. Nós somos testemunhas vivas do Senhor. Amém? Não é isso que ele disse? Lá em Atos ele diz: e ser-me-eis minhas testemunhas. A testemunha não é o fofoqueiro. O fofoqueiro fala do que não viu. A testemunha fala do que viveu e viu. Amém? Então, nós somos testemunhas. O que você tem que fazer? Ah, pastor, eu não sei pregar. Olha, ninguém precisa, para uma pessoa que não conhece, você não precisa saber teologia, porque vai complicar e não importa. Você só precisa dizer: olha, eu sei de uma coisa, eu era assim, Deus mudou a minha vida. Eu sou uma testemunha, eu sou uma pessoa transformada, eu sou uma pessoa que eu tinha tudo para dar errado, para não estar aqui, a minha vida era um erro, e se hoje eu vivo uma vida transformada, foi uma obra do Espírito Santo, a salvação, Cristo me alcançou. Amém? Então, é a obra dele convencer, é a obra do Espírito transformar. Ele convence, olha, ele nos convence de que ele é Deus. E aí ele continua ministrando sobre nós, e aí nos convence. Espera aí, quando eu me converti, foi bom, legal, realmente Deus é Deus. Eu era um religioso, mas eu não tinha recebido a revelação de Deus. Mas quando eu me convenci, fui convencido, pelo Espírito Santo de Deus, eu falei: não. E aí eu queria ler a Bíblia. E comecei a ler a Bíblia. E eu ficava em casa, não ia à igreja, não tinha igreja. Eu ficava lendo a Bíblia e vou confessar minha cara de pau. Ainda ficava lendo a Bíblia e tomando uma cerveja. Estou falando o que Deus, estou dando meu testemunho. Aí um dia o Espírito Santo falou assim: pô, para com isso aí, cara. Eu falei: é verdade, para que eu quero isso? Aquilo que para mim era um negócio irrevogável na minha vida, eu falei: para mim isso não faz mais diferença. E em casa. Eu ia à igreja? Não. A minha esposa já ia, mas eu não. Eu ficava em casa, porque eu achava: não, tá bom aqui. Aí, até que um dia, num sábado, o Espírito Santo me tocou de madrugada e eu nem sabia.
Eu me lembro disso. Eu sentei na cama e falei assim para minha esposa: estou com vontade de ir num culto hoje. Ela: misericórdia! Você quer ir aonde? No culto. Hoje, sábado? Não, sábado não tem culto, meu Deus. Por que não? Hoje as igrejas têm culto. Naquela época, há uns 200 anos atrás, não. Então, ela falou, e ela procurou saber, fez uns contatos. Olha, só tem culto na igreja da minha irmã, lá em Caxias. Caxias é outro município. Vamos dizer assim, é como nós estivéssemos em Ilhéus e o culto fosse em Itabuna. Eu falei: eu quero ir. Você quer? Eu falei: quero. Aí eu quase matei ela do coração, né? Então eu quero, então nós vamos, então tá bom. Eu tinha que pegar 3 ônibus, gente. Era muito longe. E aí eu entrei para trocar de roupa e eu ia inaugurar na segunda-feira no banco uma nova gerência. Eu ia ser gerente de um novo setor. Então eu tinha ganho do meu avô um terno novinho, inclusive com colete. Me lembro como sou marrom. Olha só. Eu tinha horror de botar calça de tergal para ir a algum lugar. Eu já usava a semana toda, eu só queria usar calça jeans e bermuda. E eu entrei para trocar de roupa. Quando eu saio do quarto, eu saio de terno e colete. Minha esposa: meu Deus, o que houve? Você pirou da cabeça? Eu falei: não, tá ruim, não é assim que o pessoal vai para a igreja. Eu falei: não, tá bom, tá bom. E eu fui naquele culto. Eu não sabia de nada que Deus fez de madrugada comigo. E quando eu, então, chego lá na igreja, eu já comecei achando o culto maravilhoso no início. Já tinha ido e achei, não gostei, achei chato aquele dia. Está tudo maravilhoso. Quando eu vi que o pastor começou a falar, e falou assim: olha, eu vou orar aqui para que você seja cheio do Espírito Santo. Eu nem convertido era, já queria ser cheio do Espírito Santo, eu corri, fui o primeiro. E recebi. Recebi Deus, recebi o Senhor, recebi a misericórdia, a presença do Senhor. Meus irmãos, a minha vida ali acabou, mudou, transformou. Sabe, ali é um divisor de águas. E eu voltei para casa tão alegre, tão feliz, no ônibus. A minha vida mudou. E no banco foi a confusão. Chegou logo no outro final de semana, tinha coisa lá e coisa e tal. Eu falei: estou fora. Que é isso? Aí você começa a enfrentar aquela tribulação. Mas, irmãos, eu descobri uma coisa. Se você desiste de cara, eles caem de pau em cima de você e zombaria. Mas quando você é fiel e realmente confia em Deus, no final eles começam a chegar assim: eu não sou não, mas leva o meu nome lá para orar por mim. Eu falei: sem vergonha, vem comigo. E aí cada culto eu levava um comigo, né? Cada dia eu levava um comigo depois do trabalho. Irmãos, é obra do Espírito Santo. Isso é o Espírito Santo. Homem não faz isso. Nós não fazemos isso. Nós não fazemos, nós não provemos. Agora, quando a gente entende, depois que você tem essa revelação, esse entendimento, você vê a obra que está sendo realizada na sua vida e que é uma obra do Espírito Santo. A sua vida, meu irmão, minha irmã, é obra do Espírito Santo. Sabe as lutas que às vezes você passa? Às vezes é o Espírito Santo que está levando você pela mão para te ensinar alguma coisa, para me ensinar alguma coisa, e você sai lá do outro lado e diz: meu Deus, você sai fortalecido. Graças a Deus por certas situações que a gente passa, porque é ali que a gente viu a glória do Senhor. Amém? Então, somente Deus, através do seu Espírito Santo, pode ajudar o homem a vencer os desafios que estão na nossa vida e dentro de nós. Amém? Eu quero finalizar dizendo para você: o homem faz planos, mas o grande erro dos homens é nós não colocarmos objetivos em Deus. Não abrimos um espaço para Deus na nossa vida. E a nossa natureza humana, ela está sempre nos pregando uma peça.
A nossa natureza humana, ela está sempre fazendo umas pegadinhas com a gente, causando-nos frustrações, angústias e, às vezes, alguns sendo levados à depressão. E aí é muito difícil, quando a gente começa a lutar com os problemas, com a nossa incapacidade, meu Deus, parece que nos sentimos atados, tudo difícil, os muros altos, as barreiras, meu Deus, como vencer esses desafios? Mas muitas vezes nessa hora que Deus chega perto de você, e aí, não quer tentar comigo? Essa é a hora. E ali, então, sabe, Deus me ajudou tremendamente a entender quem eu era, a mudar o meu rumo de vida. Então, a nossa vida está sempre passando por situações e ainda, mesmo como cristãos, conhecendo o caminho, se a gente não entende que nós temos que ser sustentados pela palavra de Deus, fortalecidos na nossa fé e sendo guiados pelo Espírito Santo, as coisas não ficam bem. Nós precisamos da palavra para nos dar o entendimento da verdade, da força da fé, para a gente acreditar que, apesar das nossas limitações, quando acabam as nossas forças, aí começa o agir de Deus. Deus deixa você enquanto você tem teu gás. Quando você, daqui eu não encontro mais força. Aí Deus entra para que você reconheça a força dele, a força da fé e a obra do Espírito Santo. Conte com o Espírito Santo. Peça a Deus a direção, Senhor. Converse com o Espírito Santo. Peça a Deus para te guiar através do Espírito Santo. E dê lugar na sua vida. Dê lugar na sua mente, no seu coração. Converse. Ele é nosso amigo. É o Deus presente conosco. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Curve a sua cabeça. Enquanto eu estava meditando, eu ficava pensando o quanto nós ainda precisamos ser convencidos por Deus. O quanto nós ainda resistimos, lutamos às mudanças de Deus, ao quebrantamento. O quanto nós precisamos entender, crer, confiar na justiça de Deus, confiar no amor de Deus. Como ele disse a sua palavra, que o Espírito Santo convenceria o homem do pecado. Ele nos convence naquilo que nós estamos errados. Ele nos convence da sua justiça. Porque muitas vezes nós queremos fazer valer a justiça do homem, a nossa justiça, o nosso senso de justiça própria. Mas temos que confiar na justiça de Deus. E no juízo, porque o Senhor voltará. E Ele também cobrará de cada um, segundo aquilo que nós confiamos, cremos. Há um juízo sobre este mundo. O mundo é mau. O mundo que nós estamos vivendo é um mundo perverso. E ele não passará impune diante de Deus. E ele julgará. E ele cobrará. Mas ele também recompensará os que confiarem nele, na sua palavra. Porque ele é justo juiz. Ele é justiça. Ele é amor. Ele é misericórdia. Eu quero orar para você, para que Deus ajude você e a mim a nós vencermos as nossas limitações, a nós vencermos, com a ajuda do Espírito Santo, tudo aquilo do qual nós temos que ainda que nos desprender, aquilo que nós precisamos mudar na nossa natureza, aquilo que nós precisamos compreender e nós não compreendemos ainda. Queremos ver e ouvir que o Senhor tocou nesse coração, naquele coração, e que falou com ele e com ela coisas que mudaram a sua história, que mudaram a sua vida, que trouxeram luz, que trouxeram entendimento, que trouxeram aquele milagre
Nada, nada, nada está perdido. O Senhor é Deus sobre tudo e sobre todos. E que bom que nós estamos aqui. Que bom que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Que bom que Ele está aqui conosco. E que todos nós podemos compartilhar dessa palavra e desse Espírito Santo, que não se nega a ninguém, que ama a todos, que perdoa a todos, que concede sua graça e misericórdia, e é presente em nossas vidas. Oh, Senhor, venha se fazer presente na vida de cada um de nós. Faça-te presente na vida do meu irmão. Faça-te presente na vida da minha irmã. Faça-te presente na vida dessa família. Venha, Deus, alegrar este lar. Venha mudar, ó Deus, este lar. Venha transformar esse momento, talvez num momento difícil. Ó Deus, abrindo as tuas fontes, abrindo as comportas, as janelas e as portas dos céus sobre essa família, sobre essa casa, sobre esse coração. Ó Deus, em nome de Jesus, onde está a tristeza, que venha a alegria. Onde está o desamparo, que venha o amparo, a proteção, venha o socorro, venha a ajuda, venha a bênção do Senhor. Em nome de Jesus, que esta noite você possa dizer assim: Espírito Santo, meu coração é teu. Diga aí você diante dele: Senhor, meu coração é teu. Faça morada em mim. Opera em minha vida. Me guie, Espírito Santo. Me oriente, Espírito Santo. Há coisas que eu sei, eu tenho experiência na vida, mas o Senhor sabe mais e melhor de todas as coisas. Eu dependo de Ti. Eu confio em Ti. Eu creio em Ti. Opera, Senhor. Opera na vida da Tua igreja. Opera na vida do Teu povo. Daqueles que vão ouvir posteriormente a mensagem. Opera com o Teu poder. Faz a Tua obra. Faz. A que se compara a esperança viva. Glorifique ao Senhor, pedindo: vem, Espírito Santo de Deus. Tua presença. Vem a Tua presença sobre mim. Vem a Tua presença, Senhor, sobre este problema, sobre aquele problema que está sendo apresentado, sobre essa necessidade, sobre aquela necessidade. Eu provei e vi, em nome de Jesus, Senhor, o mais doce amor, Senhor Jesus, Pai, que liberta meu ser e a esperança viva. Aleluia. Glórias ao Teu nome. Tua presença. Nós vamos terminar cantando esse refrão: Santo Espírito. Vamos lá. Santo Espírito, és bem-vinda. Vindo encher este lugar aqui, ó. Enche nosso coração. é o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo. És bem-vindo à nossa vida. Vem inundar, encher esse lugar. És bem-vindo na vida dos nossos filhos. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, vindo aqui, vem inundar, encher esse lugar. do meu coração. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Olha,
essa semana, pense assim. A palavra de Deus diz que nós não nos enchermos de outra coisa senão do Espírito Santo. Encher a nossa vida, encher o nosso coração. Beba, abuse da presença do Espírito Santo na sua vida. Está com dúvida? Quer conversar? A gente conversa. Mas há coisas que Ele vai falar com você, que Ele vai responder na sua vida. Pergunte ao Espírito Santo. Coisas de você, coisas da sua alma. Coisas que você tem dificuldade dentro de você. Pergunte ao Espírito Santo. Peça. Fala, Espírito Santo, o pastor disse que você fala. Responde. Que você ajude. Então, Espírito Santo, me ajuda nessa causa, me ajuda nessa situação. Eu creio que você vai ter uma experiência gloriosa, que você vai ver a glória de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor pela sua presença viva. Glória a Deus. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua graça e bondade. Aleluia. Vamos provar o quão real é tua presença. A graça, Vamos a paz, provar o da amor de Deus tua esteja em meu coração. glória e Deus te bondade. Agora vamos falar Senhor, na autoridade do Espírito Santo. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus te abençoe. Uma boa semana com o Espírito Santo. vamos